E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos à nossa quarta aula sobre conceitos básicos de biologia. O que é difusão? Difusão é a passagem de moléculas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, a célula troca substâncias com o meio. Então, vejam só, galera, é um conceito que vocês precisam compreender direitinho, tá? Vai ser muito visto por vocês no decorrer dos seus estudos. Então, vamos lá. Um exemplo clássico de difusão, a troca de gases respiratórios na célula. Para vocês entenderem direitinho aqui, a célula, uma célula que faz respiração aeróbica, ela vai precisar de oxigênio, certo? Então, o oxigênio que está em maior concentração fora da célula passa para dentro dela, onde sua concentração está menor. Então, o oxigênio em maior concentração se difunde para o meio de menor concentração. O oxigênio entrou na célula. Aí a célula vai realizar respiração celular, pessoal. Então ela vai produzir gás carbônico. A concentração de gás carbônico fica muito alta dentro da célula. Então, com concentração alta, esse gás carbônico vai sair deste meio de maior concentração, no caso no interior da célula, e vai para o meio de menor concentração, que é fora dela. Ok, galera? Isso é difusão. Isso aqui é um exemplo. Existem outros exemplos de difusão. Só para que vocês compreendam direitinho, tá? Osmose é um tipo particular de difusão onde ocorre o fluxo somente do solvente. Então se liguem, galera. Olha, água entrando ou saindo da célula é um processo de osmose. Certo, pessoal? Água entrando ou saindo da célula é um processo de osmose. Então, é a passagem somente do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Eu costumo brincar com meus alunos e falo bem assim: galera, água gosta de bagunça, água gosta de festa, água gosta de aglomeração. Então, a água sai do meio de menor concentração e vai para o meio de maior concentração. Então, observem aqui, uma célula colocada em um meio pouco concentrado, o que é que vai acontecer, galera? O meio dentro da célula vai estar mais concentrado do que fora dela. Concentrado em quê, professor? Em sais, em açúcares e etc. Certo? Então, a água, ela vai entrar na célula. A água vai entrar, a célula vai se hidratar. A água, por osmose, tende a entrar na célula. Beleza? Isso em um meio pouco concentrado. E em um meio muito concentrado? Por exemplo, um exemplo grosseiro aí, água salgada, tá? Então a célula está nesse meio, ela começa a perder água para o meio. Ela se desidrata. A água sai do meio de menor concentração, que é dentro da célula, e vai para o meio de maior concentração, que é fora dela. Em um meio muito concentrado, a célula tem tendência a se desidratar. Difusão e osmose, que são dois conceitos que vocês precisam memorizar na cabeça de vocês, no cérebro. São processos passivos, ou seja, não exigem gasto de energia, certo, pessoal? Não tem gasto de energia. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre dois componentes da célula, os carboidratos e lipídios. Carboidratos, também chamados de açúcares, são compostos orgânicos de importante função energética. Então, falou em carboidrato, principal função, função energética. Existem outras funções, mas a principal é a energética. Exemplo, glicose, sacarose, presentes em mel, frutos, amido presente em raízes e tubérculos como a macaxeira, o inhame. Então esses são os carboidratos, importantes como fonte de energia, carboidratos ou açúcares. Então açúcar lá que você põe no seu cafezinho e tal, ali é um carboidrato. Ok? Lipídios. Lipídios são compostos orgânicos importantes como reserva de energia, componentes das membranas celulares e etc, etc. Coloquei alguns exemplos importantes para vocês aqui. Triglicerídeos são representados pelos óleos e gorduras. Os óleos são importantes na dissolução de certas vitaminas, o que vai facilitar o transporte dessas vitaminas. Gorduras são importantes reservas de energia, pessoal. Fosfolipídios vão fazer parte das membranas celulares.
como a membrana plasmática. Ela tem fosfolipídio em sua constituição. Esteroides. Quando a gente fala em esteroides, o principal esteroide é o colesterol, que é conhecido pelos seus malefícios, mas ele também tem benefícios, como a formação de certos hormônios. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre proteínas. Proteínas são compostos orgânicos fundamentais na formação e manutenção do corpo dos seres vivos. Então, proteínas, galera, são de função estrutural. Existem outras funções das proteínas, mas a principal é estrutural. Vamos dar exemplo? Albumina, proteína presente no ovo. Colágeno, proteína que está associada à formação da pele. Cartilagens, ossos. Muito importante essa proteína. Enzimas, um conceito muito importante que deve ficar na cabeça de vocês. Vocês vão ouvir muito esse conceito em seus estudos. São proteínas que aumentam a velocidade das reações químicas. Então, galera, as enzimas, elas são catalisadores biológicos, ou seja, vão aumentar a velocidade das reações químicas nos seres vivos. Então, exemplos clássicos, as enzimas digestivas, presentes nos sucos digestivos. A amilase, presente na saliva, secretada pelo pâncreas, é uma enzima que atua na digestão do amido. Pepsina, secretada pelo estômago, importante na digestão de proteínas. E por aí vai. Então, isso é que são enzimas. Beleza, pessoal? Continuando. Glicoproteína, lipoproteína. Glicoproteína é glicose mais proteína. Ah, professor, então duas substâncias orgânicas diferentes podem se unir nesse caso, né? Veja que a glicose se une à proteína, formando uma glicoproteína. Glicoproteína presente, por exemplo, no muco das vias respiratórias. Lipoproteína, lipídio mais proteína. A membrana plasmática das células é lipoproteica, formada por lipídio unido à proteína. Proteínas, por sua vez, são formadas por partes menores. Essas partes menores são chamadas aminoácidos. Então, quando vocês estiverem estudando e verem a palavra aminoácido, se liguem, são os constituintes das proteínas. Ácidos nucleicos, se liguem nesse conceito também, muito importante. Moléculas que carregam de geração em geração informações para a produção de proteínas. De geração em geração, ou seja, estão associadas à hereditariedade. Já falei sobre o DNA para vocês, não me recordo qual foi a aula, mas já falei dentro daqui de conceitos básicos, tá? Então são eles o DNA e o RNA. O DNA produz o RNA e passa para o RNA as instruções. Esse fenômeno é chamado transcrição. O RNA traduz essas instruções passadas pelo DNA em proteínas. É o fenômeno chamado tradução. DNA produz o RNA, transcrição. RNA produz proteínas, tradução. Então, essas proteínas são as proteínas específicas para aquele indivíduo, para aquela espécie. Beleza, galera? Certo? Aqui é só conceito básico. Vocês, com o passar do tempo, em outras aulas, vocês verão todos esses conteúdos e das outras aulas de conceitos básicos de biologia com mais detalhes. Aqui é só para que vocês compreendam, só para que vocês tenham noções básicas. Organismos aeróbicos e organismos anaeróbicos. Os aeróbicos, prestem atenção, tá? Dependem do oxigênio para a obtenção de energia. Precisam de oxigênio para obter energia. Realizam respiração aeróbica. Exemplo, animais e plantas. No geral, animais são seres aeróbicos e plantas também são seres que realizam respiração aeróbica. Organismos anaeróbicos não dependem do oxigênio para a produção de energia. Não dependem, eles não dependem. Ou realizam respiração anaeróbica ou fermentação. Exemplo de organismos anaeróbicos, bactéria causadora do tétano, é um exemplo muito importante, e o levedo de cerveja. Esses organismos anaeróbicos não só não dependem de oxigênio, como até podem morrer na presença dele, certo? Alguns organismos, não todos, tá? Então, exemplo de seres anaeróbicos, bactéria causadora do tétano e o levedo de cerveja, que é um fungo. Beleza, galera?
deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem. Valeu e até a próxima!